8h17 em Campos. Voltamos com o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com Unimed Campos, laboratórios Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Campos que tem o tempo nublado agora pela manhã. A previsão para hoje é de predominância do sol, mas aqui no centro da cidade agora é tempo nublado e trânsito bem congestionado. Hoje é ponto facultativo também aqui no município e tem aí o trânsito bem congestionado aqui pela área central da cidade. O programa hoje com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Já conversamos aqui com o Eduardo Tostes Botelho, secretário de Cultura de Miracema, e agora a gente segue com o Orlando Tomé Cordeiro, que está organizando, responsável pelo Seminário de Boas Práticas de Governança, né, no Rio de Janeiro, nos próximos dias 11 e 12, com o apoio do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Continua conversando com a gente e virando a chave aí para o olhar carioca da política de Campos, do estado do Rio e do Brasil. E eu peço a você, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, para abrir esse bloco aí, por favor. Orlando, eu comentei na abertura, a gente teve... Eu sei que você acompanha, você sempre teve... É um carioca que é exceção, você tem um interesse e um olhar... Primeiro, você sabe que o estado do Rio não se resume à capital. E você olha e se interessa pela política aqui do nosso Fluminense, onde, como o Eduardo falou, o Haddad, Campos é a capital, né? É o polo mais importante. É o polo radiador. E a gente teve, dessa semana passada, porque quando se fala da pacificação entre os dois grupos principais, que são justamente os dois grupos que conseguiram ascendência estadual. O grupo dos garotinhos, teve um governador e uma governadora, né? E agora o grupo dos Bacelar, que tem o presidente da Alerj. E, em termos práticos, essa pacificação, ela se deu na aprovação das contas de Rosinha na semana passada, contas de 2016, que era uma semana retrasada, né, Cláudio? Retrasada, né? Retrasada, Retrasada, obrigado. Na semana retrasada, contas de 2016, parecia pela reprovação do TCE, que foram reprovadas na legislatura passada, foram reprovadas, tornando a lei inelegível. Essa legislatura, sob comando dos garotinhos, anulou aquela validação da Câmara, o que é muito questionável juridicamente, talvez indesejado, né? Essa coisa de uma legislatura ficar revendo atos da outra. Fato é que aprovou com os 2/3, com 17, e as contas de Rafael Diniz, ex-prefeito, que sucedeu a Rosinha, relativa a 2020, também com parecer contrário do TCE, tiveram as contas ontem aprovadas com 19 votos. Eu antecipei 17, mas consegui mais 2 votos aí, né? Na última hora. Como é que você vê aí do Rio esses dois grupos e como é que você vê esses passos concretos dessa dita pacificação? Bom, primeiro, é indiscutível que o Rodrigo Bacelar ascendeu a um papel de liderança política no Estado com muita velocidade, né? O primeiro mandato de deputado estadual na Alerj, na legislatura passada, e coube a ele, por competência de articulação com o ex-presidente, o André Siciliano, a relatoria da decisão política mais importante daquela legislatura, que foi o impeachment do ex-governador Wilson Witzel. E ali ele se mostrou um articulador muito competente. Depois, na sua capacidade de se tornar, se não o principal, mas um dos 3 principais interlocutores do então
governador em exercício, depois governador empossado e agora governador reeleito, Cláudio Castro. A figura do Bacelar na administração estadual, ela é absolutamente decisiva para o sucesso político, em termos de articulação, do governador Cláudio Castro. Por outro lado, o governador não podia, no ano passado, no processo eleitoral, abrir mão do apoio das prefeituras e dos prefeitos e prefeitas do interior, até porque ele não tinha, como ainda não tem, uma força política eleitoral grande na cidade do Rio de Janeiro, né? Ele dependia muito dos prefeitos da região metropolitana, da Baixada Fluminense, de São Gonçalo e do interior. E no interior, como você já falou algumas vezes, Campos é referência. Então, como compatibilizar essa situação, na medida em que o prefeito é de um grupo político que localmente era adversário figadal do principal articulador dele no plano legislativo e no próprio governo, né, que era o Bacelar. E aí eu acho que a gente tem que reconhecer o mérito do governador Cláudio Castro nessa pacificação também. Eu acho que o dedo dele, colocando na mesa o projeto político do grupo que ele lidera como governador, acima dos interesses locais. Então, eu acho que a pacificação também se deve a esse arranjo que fez do Rodrigo presidente da Alerj, que fez agora a volta do Chico Machado, que também é da região, de Macaé, para a Assembleia, lá, saindo do governo do Estado, voltando para a Assembleia, e tudo indica que também, tudo devidamente combinado, não houve diferente do que aconteceu com Jair Bittencourt, que foi expelido do governo por conta da briga pela presidência da Alerj. O Chico Machado volta com o tapete vermelho para a Alerj, não volta como patinho feio, né? Então, eu acho que tem esse dado. Eu acho que esse dado é importante para a gente levar em conta nessa pacificação. A outra coisa é que nós temos tido no Brasil, poucos são os governantes, que candidatos à reeleição não se reelegem. Poucos, são exceções. No plano municipal, o percentual de reeleição é muito alto, né? Então, isso também interfere. Quer dizer, pensar em enfrentar a sucessão do atual prefeito Vladimir, montando uma chapa que poderia criar reflexos de cisão na Alerj e no governo estadual, deve ter pesado para o Rodrigo também tomar essa decisão de caminhar na pacificação. Então, eu acho que, pelo menos nesse momento, a tempestade passou, estamos vivendo um período de ondas baixas. Eu não diria que é um período de calmaria, porque não dá, na política de Campos, para apostar em calmaria, mas é um período de ondas baixas, de um mar que dá para navegar com alguma tranquilidade. Porque ontem, a sessão, eu assisto a sessão, né? Estou trabalhando, assisto virtualmente. Aí acabou, pacificou e tal. Aí sobe Marquinhos Bacelar para Palavra Livre, presidente da Câmara, irmão de Rodrigo Bacelar. Uhum. Aí fala, justifica o voto, né? Que nem precisava votar e votou, presidente precisa votar, votou. E falou que não tinha votado pela aprovação das contas, porque nas de Rosinha ele votou contra, embora sabia que o jogo... Houve uma reunião no Rio de Janeiro onde o irmão dele enquadrou, né, e falou que ia ser assim, as contas de Rosinha. Ele votou contra, então, e votou contra as contas de Rosinha e votou a favor da Rafael. Aí falou que não votava pelas contas de Rafael por ser amigo de Rafael e tal, mas porque, comparando com Rosinha, que tinha as contas aprovadas, aí fez a comparação. Aí sobe Juninho Figueiredo, líder do governo,
para falar que não tem comparação mesmo que Rosinha foi pro campo que Rafael foi pro campo. Aí Marquinhos volta para trás. E disse que Rafael não saiu de presídio levando ventilador. Quer dizer, a coisa já estava definida, mas, como você disse, as marolas elas continuam, né? Não, não dá. Quer dizer, você tem... nós vamos ter aí cenas dos próximos capítulos. Não vai ser um passeio no parque. Nós vamos ter muita gente apoiando, declarando apoio à reeleição de Vladimir, mas torcendo o nariz ou fazendo corpo mole. Mas o que é fundamental para todo mundo que está no exercício do mandato e candidato à reeleição é garantir que não haja uma oposição com força, né? Então, eu acho que esse acordo costurado, e eu volto a insistir nisso, eu acho que a gente não pode subestimar o papel e a liderança política nessa articulação do governador. Quer dizer, o governador, ele é jovem, ele não é uma figura popular, não é uma figura carismática, mas, desde o tempo dele de vereador, ele tem demonstrado uma capacidade de diálogo, né? Eu não estou nem entrando no mérito de avaliar a gestão dele, não é isso. Estou me referindo ao comportamento político como liderança política, né? Como um ator político. E ele tem se revelado uma pessoa que não guarda, não trabalha com rancor. Eu diria que, guardadas as enormes diferenças de história, de proporção, mas é um aprendizado é uma prática que quem fazia isso com muita maestria era o Francisco Dornelles. Dornelles era querido da extrema esquerda à extrema direita como uma liderança política respeitada, que respeitava os acordos, que costurava acordos. Então, o Cláudio Castro é muito jovem, não tem a história que o Dornelles construiu, mas tem revelado essa capacidade, tem aberto diálogos com opositores, com potenciais opositores, com não aliados, para poder construir uma base política. Então, eu acho que, no caso de Campos, ele teve o dedo dele na conversa com o próprio Bacelar. O que se fala, é fato, Cláudio, o argumento prevaleceu. Houve duas reuniões, né? A reunião antes das contas de Rosinha foi a reunião entre Cláudio Castro. As contas foram numa terça ou quarta-feira, semana retrasada, não é mesmo? Dia 15. Dia 15, que é o quê? Terça ou quarta? Foi quarta. Enfim, no dia 14, a coisa começou a complicar. Houve uma reunião no Palácio, um almoço do qual participaram Cláudio Castro, Rodrigo Bacelar, Vladimir Garotinho, o vice Frederico Paes, o presidente da Câmara, irmão de Rodrigo, Marquinhos, e Elim Naim, que é ligado aos Bacelar, mas é primo de Vladimir, coisa de cidade pequena, né? Primo de Vladimir e sobrinho de Garotinho. O prefeito também foi prefeito o Curupai também foi prefeito de Campos, Nelson Naim. Agora, antes das contas de Rafael, houve também uma reunião essa semana no Rio entre Rodrigo, Marquinhos e Elim. O prefeito Rafael não foi, o prefeito Vladimir não foi, que definiu a votação das contas de Rafael, que alguns vereadores não queriam, do grupo dele não queriam votar, então o Rodrigo teve que se impor. E também tem o papel do Alexandre Bastos, cria aqui da Folha da Manhã, nosso ex-colega, que foi homem forte do governo Rafael e hoje é homem forte de Rodrigo na comunicação da Alerj. E Bastos era o articulador do governo Rafael entre executivo e legislativo. Então tem o papel de Bastos também, e Bastos é muito ligado a Rafael. Mas, ao mesmo tempo, o argumento que prevaleceu em ambos foi dado por Cláudio Castro, é fato.
político, o argumento foi esse, literalmente. Eu ouvi de várias pessoas que estiveram nesse encontro. Político não reprova conta de político. Esse foi o argumento que prevaleceu para Rosinha e agora para Rafael. No entanto, o papel de Cláudio Castro é muito importante, fundamental para esse acordo, óbvio. Agora, isso também, aí voltando lá ao pai da ciência política, Maquiavel, a pessoa teme você pelo mal que acha que você pode fazer. Isso não tem também um certo temor, essa aproximação de Castro com o Vladimir, mais do que a aproximação com o prefeito de uma cidade polo, não tem também, deixa eu ficar amigo do filho, para o pai me poupar da sua artilharia, que conhecemos o poder dela, com Sérgio Cabral, por exemplo? Eu acho que tudo isso com certeza entra no cenário de avaliação. Você tem razão. Conter as críticas à oposição, isso já aconteceu no ano passado, no próprio processo eleitoral, né? Quando Garotinho não foi candidato e não cumpriu um papel que meses antes ele sinalizava de bater duramente no Cláudio Castro. Ele ficou quieto, né? Nesse sentido, né? Concentrou as energias dele na campanha da filha para o Senado e .com.br. Né? E se você olhar agora, o próprio grupo do ex-governador Sérgio Cabral tá articulado com o Cláudio Castro. Quer dizer, o Cláudio está se tornando essa figura, não em unanimidade, porque em política não existe unanimidade, mas essa figura ampla, que eu acho que contribui muito para isso, já contribuiu na eleição ano passado, o fato de que ele não pode ser candidato à reeleição. Então, isso tira dele o rótulo de um adversário e passa a colocar o rótulo de um aliado. Ou seja, ter o Cláudio como aliado para potenciais pré-candidatos ao governo do Estado em 2026, com escala nas eleições municipais do ano que vem, passa a ser algo importante. Mesmo com toda a crise do Estado, o regime de recuperação fiscal, a dificuldade financeira, o fim do berço de ouro, que foi o dinheiro do leilão da SEDAI, tudo isso, claro, diminui os pontos de atração, mas ele continua sendo governo, ele continua tendo a caneta, ele continua tendo poder no Estado. E tê-lo como aliado é bom para muita gente. Eu diria que é bom para quase todo mundo. Então, eu acho que isso também contribui nesse processo de Campos. E aí não é só Campos, aqui mesmo na capital. Né? Há conversas, tudo é possível ainda até 2024 e 2026. Você falou que não... Você avaliou o Cláudio Castro politicamente, deu características dele e tal... e falou que não estava fazendo juízo de governo. Então, vou pedir a você um juízo de governo. Que juízo você faz do governo Cláudio Castro? Olha, eu acho que é um governo que está... Primeiro, ele saiu das urnas com uma força que pouca gente avaliava. Né? Nenhuma das pesquisas, das grandes pesquisas, apontavam a diferença que ele conseguiu amealhar. Até apontavam vitória no primeiro turno, mas não aquela diferença. Ele é muito... Eu acho que ele já entendeu que não existe possibilidade de deixar um legado sem uma articulação com o governo federal. Então, ele já está, apesar de ter feito campanha para o ex-presidente, para a reeleição do ex-presidente, em nenhum momento ele adotou um tom belicoso na campanha, um tom de ódio, muito menos depois da eleição, reconheceu o resultado, tem conversado. Agora, está construindo base para conversar numa situação de mais força. Na área, eu diria que os grandes desafios que o governo tem
Uma é a questão da segurança pública. E não há solução para a segurança pública no Brasil sem a participação do governo federal. Eu lembro que quando o Fernando Henrique estava na transição para o governo Lula, ele deu uma entrevista em que a autocrítica que ele fazia nos 8 anos de governo não ter dado a relevância necessária para esse tema da segurança pública. Porque no Brasil, a gente, lá na Constituição, definiu as esferas de poder e as suas responsabilidades, e aí diz que a segurança pública é responsabilidade dos Estados. Só que os Estados não controlam fronteira, não controlam os acessos de drogas e armas, não controlam, enfim, não cabe aos Estados isso. Então, ele dizia naquela entrevista, essa autocrítica, dizendo que o plano real do então candidato eleito Lula poderia ser a segurança pública, né? O que não acabou, o que também não aconteceu. O que eu estou vendo agora nesse governo, ontem tem uma declaração na mídia do Cláudio Castro falando que nunca viu tanto fuzil, como ele está vendo agora nas apreensões, né? Ele está tentando conversar com o governo federal. Eu acho que o governo federal, nesse caso, particularmente o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, está entendendo cada vez mais a importância da articulação do governo federal junto aos estados e municípios para tratar do tema. Nós tivemos um legado do governo Temer, que foi o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, que não foi implantado. Essa que foi montado, foi votado, foi aprovado, mas não foi implantado corretamente. A expectativa que eu acho que o governador, que tem essa pauta como essa área como grande calcanhar de Aquiles, e eu tenho críticas à forma como ele, governador, entende a ação de repressão, né? Mas, indiscutivelmente, esse é o tema mais relevante, é o grande calcanhar de Aquiles que nós temos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro com mais força. O segundo tema, que eu diria que ele é urgente, ele é crônico como problema, e que não sei se o governo do estado tem essa compreensão do alcance, que é a área da educação. Quer dizer, inclusive o seminário, né, de boas práticas na governança pública que a minha empresa está realizando com o apoio da Secretaria de Integração Metropolitana da Prefeitura do Rio, no programa Integra Rio, tem muita gente da Secretaria de Estado de Educação inscrita para participar. Muitos gestores, tanto no interior como aqui na região metropolitana e na própria sede. Então, isso me deixou muito feliz, porque eu diria que esse é o segundo ponto que precisa ser enfrentado, né? O legado que ele pode deixar, na minha opinião, o legado em educação não se resolve em 4 anos, se resolve em geração, 20 anos, mas precisa começar. Então, eu diria que esses são os 2 pontos. O terceiro ponto que aí também é nacional, mas no Rio de Janeiro é um imbróglio, é a questão do desenvolvimento econômico, né? Nós temos um secretário que tem muita experiência, que é o Hugo Leal, né? Um secretário estadual, deputado federal de vários mandatos, mas eu sinto que nós ainda estamos prisioneiros de alguns dogmas. Tem que reativar a indústria naval, temos que ter a indústria de transformação. E, na verdade, o buraco é mais embaixo. Quer dizer, como é que você insere o estado do Rio de Janeiro na economia global? Porque nós não estamos falando de um estado periférico. O Rio de Janeiro é um dos estados centrais da federação, que vem perdendo peso relativo, ano após ano, na questão econômica. Então, como virar esse jogo? Eu diria que esse é o terceiro desafio, mas, de novo, o fato dele não poder ser candidato à reeleição pode dar a ele a oportunidade de liderar esse processo nessas 3 áreas. Se ele tiver, vamos dizer assim, a compreensão de que isso pode ser o grande legado dele de 6 anos de governo.
vamos voltar um pouco ao 8h42. Não, vamos avançar para o Nacional, tá tarde já. Eu estava vendo, eu vi a Datafolha. Na verdade, Datafolha e sobretudo IPEC erraram demais, erraram muito na eleição passada, né? Eu me ressinto de não ter uma MDA que foi de longe mais acertou, errou por 1,8 na média do primeiro turno e por 0,2 os votos do Bolsonaro e os votos de Lula. Uhum. A MDA foi perfeita, né? E a Atlas Intel fez uma agora também, o mercado fez uma sobre início de governo, mas não fez outra, né? Também foi o segundo que mais acertou. Mas, enfim, Datafolha e IPEC, por ser o antigo Ibope, elas têm uma vantagem. Elas estão há muito tempo no mercado. Então, você pode comparar o Lula 3 com o Lula 2, com o Lula 1, com o Dilma 2, com o Dilma 1, com o Fernando Henrique 2 e Fernando Henrique 1. Eles fazem pesquisa há muito tempo. Você não pode fazer com o MDA com a Atlas Intel, por exemplo, nem com o Quest. Não dá. Não tem esse trabalho anterior. Na aprovação, até que não tem tanto. Fica na margem de erro a diferença de Lula 3 em abril, né? Março, abril, para Lula 1, março, abril, Fernando Henrique 1, março, abril. Tá ali tá abaixo, mas está na margem de erro. A reprovação é 3 vezes maior, né? E hoje saiu, não sei se você viu, saiu hoje, não, saiu ontem à noite, saiu uma Poder Data também, que dá, essa bem mais preocupante no meu entender, que deu que para 51% da população brasileira, o governo Lula é igual ou pior que Bolsonaro. Não são números animadores. Como é que você, enquanto analista, os interpreta, Vando? Bom, primeiro é o seguinte, eu acho que o Lula, quando foi candidato ano passado, num dos debates na televisão, não me lembro qual, ele falou que 2023 seria muito diferente, muito mais difícil do que em 2003. Nisso ele tinha razão. O que eu acho que ele não entendeu foi a dimensão dessa diferença. Quer dizer, 20 anos após, o cenário político teve várias mudanças que dificultam a ação do governo Lula. Primeiro, a influência das redes sociais, que não existia naquela época. 2, o empoderamento do Congresso Nacional, que passa a ter um peso que não tinha naquela época. 3, uma oposição militante, atuante e articulada, e raivosa, né? Então, esses três fatores são, vamos dizer assim, os grandes dificultadores do governo Lula, do Lula 3. Eu diria que há não um dificultador, mas há um comportamento que pode estar definindo o que o Lula vai fazer no governo. Eu fiquei analisando os pronunciamentos do Lula desde do discurso da vitória no hotel, no dia da eleição, dia 31 de outubro, um discurso lido, escrito, em que ele reconhecia que não era uma vitória dele e do PT, mas era uma vitória bem mais ampla, que na realidade era um não ao protofascismo, um não ao retrocesso. Mas o discurso dele na Paulista, na mesma noite, já foi um pouco diferente. Aí você tem o discurso do Congresso Nacional, no dia da posse, lido, que eu achei mais parecido com o da Paulista, e, em compensação, o discurso no parlatório mais parecido com o do hotel. Paradoxalmente, porque no parlatório não foi lido e era para vamos dizer assim, para os apoiadores que estavam lá.
Eu acho que essa dicotomia entre os dois discursos vai ser um governo da Frente Ampla ou vai ser um governo do PT? Eu acho que o Lula tem se convencido, e não sei se vai ser definitivo, mas hoje todos os posicionamentos dele estão indicando que ele está optando por manter, com foco em 2026, manter o discurso anti-Bolsonaro, dele não ser um olhar para frente, mas olhar mais pelo retrovisor. Em que sentido? Olha, eu estou aqui para fazer aquilo que eu prometi na campanha, colocar o pobre no orçamento, defender a democracia e tal, mas olha, eu sou quem pode fazer isso, porque se não for eu, vai voltar o demo na cabeça dele, né? Eu acho que isso é muito ruim, porque, principalmente no segundo turno, mas já desde o primeiro turno, no ano passado, muita gente votou e apoiou e votou em Lula, movido pela compreensão de que não era possível, que o país não poderia viver mais 4 anos do governo anterior. Mas que reconhecia no Lula essa capacidade eleitoral e política de ser esse candidato capaz de derrotar, mas não esperava dele, ou melhor, esperava que ele não cometesse os equívocos do passado, no seu governo. Isso me preocupa, porque eu acho que ele foi capturado no seu imaginário, na sua forma de ver política, por uma ideia de que precisa refazer a história. Então, aquilo que foi considerado equívoco, erro, desvio, não foi bem assim. Então, começa com a narrativa de que o impeachment da Dilma foi golpe, nas mídias oficiais, felizmente pararam de fazer isso. Agora vem com o discurso de que praticamente a dizer que não houve petrolão e não houve mensalão, tá certo? O que não é verdade. Independente de se fazer as críticas corretas que precisam ser feitas aos equívocos e à manipulação de parte do processo da Lava Jato, mas a verdade é que houve. Tanto houve que a Petrobras recebeu dinheiro de volta, as empresas fizeram acordo de leniência. E ontem ou anteontem, 3 partidos entraram com pedido no Supremo para que fossem cancelados os acordos de leniência. E o dinheiro... Então, essa forma de olhar o processo político pode nos levar a 2026 a uma situação em que a extrema-direita consiga narrativa, articulação e voto suficiente para retornar ao poder, o que seria uma tragédia. Uma tragédia. E não estou me referindo apenas à possibilidade do ex-presidente se candidatar, porque tudo indica que ele vai se tornar inelegível. Mas da extrema-direita mesmo. Só ver o que está acontecendo em Israel, que é o país, que é uma democracia histórica naquele lugar ali, complicadíssimo, aquele território, que é o Oriente Médio, e que o Netanyahu, o Bibi, está querendo solapar a democracia, como fez Orbán na Hungria, como fez Putin, que nunca houve uma democracia na Rússia, mas, enfim, fez essa mudança na Rússia, como outros estão tentando fazer, como Trump tentou fazer nos Estados Unidos. Ou seja, nós não podemos permitir isso. Eu acho que esse discurso, esse comportamento que o Lula tem adotado no governo, comportamento político, em que pese todas as decisões corretas, a questão do enfrentamento da crise dos Yanomami, a recuperação do Ministério da Cultura, a recuperação da Lei Rouanet, o Ministério dos Direitos Humanos, tudo isso é correto e tem que ser saudado. Mas a questão é que a diretriz política que está comandando me parece ser a de apostar em tornar os adversários da extrema-direita no Brasil, os defensores da democracia, que não sejam petistas ou do campo do petismo, reféns do Lula em 2026, reféns do PT em 2026. E pode ser que isso não aconteça. Então,
51% da população não aprovar e considerar o governo pior, não é nada assustador no sentido de nada surpreendente, que eu quero dizer, porque é o resultado da eleição. Nós estamos há 4, 6 meses da eleição. Foi 51, foi 50,9 a 49,8, se não me engano. É isso. Poderia ter sido o contrário, né? Então, você viu que teve recentemente aquele tweet do Paulo Coelho, né? Se dizendo arrependido. Quer dizer, não acho que exista hoje uma maioria como Paulo Coelho, porque a memória dos danos que o governo anterior fez e provocou à democracia ainda estão muito vivos na memória, né? Ainda estão muito vivos entre nós. Mas esse capital político que o Lula amealhou, principalmente no segundo turno, eu acho que ele pode acabar jogando fora em função dessa perspectiva. Lula é um animal político genial, ele é uma figura indiscutivelmente brilhante do ponto de vista político. É compreensível que ele traga consigo um ranço, mas a gente precisava menos desse ranço e mais do comportamento pacificador de um Mandela, tá certo? E acho que, infelizmente, nós não estamos diante dessa possibilidade a cada dia que passa. Umas coisas são 8h53, eu vou fazer a última intervenção para a gente partir para o final. A semana retrasada, eu estava falando, Nogueira, Rosinha foi passado ou retrasado? Foi retrasada. A semana retrasada, a aprovação das contas de Rosinha, foi também uma semana desastrosa de declarações de Lula, né? Desastrosa. Eu confesso a você que também, comum independente de gostar ou não da pessoa, mas eu acho que a inteligência política de Lula é algo inegável. E eu ouvi algumas declarações que eu não acreditei. Eu não falo isso, não. Aí fui dar no contexto. Não é possível ele ter falado que a Lava Jato foi invenção da CIA. Não dá para falar que Sérgio Moro, embora tenha cometido todos os erros que cometeu na condição da Lava Jato, não estivesse sendo ameaçado por decisões acertadas que tomou contra o ministro de Bolsonaro, de isolamento de líder do PCC, que você tem gravação da Polícia Federal, na gestão dele, Lula, com Flávio Dino à frente da Polícia Federal, com Andrei à frente da Polícia Federal, campanando Sérgio Moro, a esposa, filho e tal, dizer que aquilo é armação de Moro. Eu fiquei assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Pergunto eu a você, a minha última pergunta, e é uma aflição também, né? Lula, isso é um trauma da prisão, 570 dias. Isso talvez seja a perda de figuras que tinham ascendência sobre ele, como Zé Dirceu, que se apequenou, Genuíno, que se apequenou, Palocci, que o delatou, o Chiquem, que morreu. Não tem mais essa figura. Lula, cala a boca, para de falar merda. Né? Não tem mais essa figura. Ou o Lula simplesmente envelheceu, ou é um somatório desses fatores. Como é que você vê? Não, eu não acho que possa ser creditado a idade do Lula, né? O Lula está lúcido, o Lula continua sabendo o que faz. Ele não está fazendo por engano. Acho, sim, que existe uma mágoa. Isso eu brincava com alguns amigos dizendo o seguinte, que o Lula falava assim: eu não estou com raiva, eu não estou com rancor. Porque é compreensível que ele tenha o Moro como seu principal algoz e ele se considerar absolutamente injustiçado e perseguido e ter ficado aquele tempo todo na prisão, do ponto de vista humano, é compreensível que ele tenha esse rancor. Do ponto de vista político, não. Do ponto de vista político, por isso que eu citei o Mandela. O Mandela teria todos os motivos para ser no governo, ser um rancoroso, e não foi. Tá certo? E não quer dizer que ele tenha passado
a mão por cima dos crimes que o apartheid cometeu, não é isso. É aqueles conselhos de conciliação e julgamento que foram montados na África do Sul, logo depois que ele assume o governo, Mandela, eram conselhos nas províncias, nas localidades em que se colocava frente a frente os criminosos e as vítimas. E se discutia se havia, de fato, arrependimento dos criminosos ou se eles deveriam ser punidos. Então, isso tudo é possível. O Lula, na minha opinião, como eu falei, eu acho que não quem convive com Lula, e eu conheço pessoas que convivem com Lula, mesmo essas figuras que você citou do passado, o Lula sempre foi o Lula, sempre foi maior do que o PT e sempre ele que decidiu. Tá certo? Agora, a ascendência política, no sentido de serem... Outra coisa que é comum no Lula. Ele deixa todo mundo em torno dele se degladiar e depois ele toma a decisão que ele considera pragmaticamente mais adequada. Né? Então, eu não acho que sejam esses, de fato, as razões do problema. O problema, para mim, está na compreensão política. Quer dizer, se ele parte da premissa de que Por exemplo, o Flávio Dino falou uma coisa importante. O Flávio Dino não. O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, falou uma coisa importante essa semana. Eles estão de olho naqueles que consideram o governo do Lula regular. Porque os que são apoiadores do ex-presidente, radicais, não vão vir de jeito nenhum. É uma outra bolha. Os que já apoiam, dificilmente vão deixar de apoiar, os que consideram ótimo o governo. Então ele precisa pegar esse regular. O problema é o seguinte: como capturar isso? Apostando na radicalização contra o bolsonarismo ou apostando num governo de frente ampla? Eu acho que essa é a discussão. Isso é o que está na cabeça do Lula. Hoje ele está convencido de que o melhor cenário político é chegar a 2026 com a reprodução de 2018 e de 2022. Com ele ou com alguém. E eu não descarto a hipótese dele, apesar dele chegar em 2026 com 81 anos, se não me engano, eu não descarto a hipótese dele ser candidato à reeleição, dependendo de como esteja o governo dele. Tá certo? Mas mesmo que não seja ele o candidato à reeleição, ele, caminhando nessa direção que ele está apontando hoje, ele vai querer que em 2018 tenha, já no primeiro turno, o segundo turno, de 2018 e 2022. Esse, para mim, é o grande risco que a gente corre. Porque a extrema-direita pode ganhar a eleição. Uma última pergunta. Desculpa, Nogueira. A gente fala de extrema-direita. Desculpa, Pedro, se for conversar mesmo todos os temas que nós temos, esse momento todo do Brasil, essa coisa toda do arcabouço fiscal, que você não gosta. Do arcabouço. Se for falar do 8 de janeiro, vamos ficar aqui até meio-dia, que vocês, o Orlando, tem conteúdo. Outra pergunta, mas aí eu quero ser justo, né? Se espera o papel de quem pergunta isenção. A última pergunta. Você está falando do tempo da extrema-direita. Você está botando nesse barco de extrema-direita, Bolsonaro deve ser considerado inelegível agora, dá para escolher motivo, né? Você coloca nesse mesmo barco Romeu Zema e Tarcísio, por exemplo, você está falando, quando você fala de extrema-direita, você coloca esses atores nesse barco? Olha, eu diria o seguinte: se você pegar o perfil político desses dois que você citou, não dá para dizer que eles são de extrema-direita, mas eu diria que eles se rendem à extrema-direita por interesses eleitorais. E aí, uma campanha eleitoral com eles dois, eles vão procurar serem, cada um deles, o representante legítimo, os herdeiros do bolsonarismo. Então, eu acho que, nesse sentido, é um risco eles serem mesmo sendo eles os candidatos, mesmo os considerando, dando direito à dúvida de serem ou não de extrema-direita, mas eles vão representar esse espectro político. E aí é muito ruim, porque não é só a figura do Bolsonaro, é o que representa em termos de programa de ação de governo. Né? Eu acho que aí é que mora o perigo, realmente. Enfim, mas nem tudo que o governo Lula faz
significa que merecedor de aplauso, não é isso, mas a discussão é, nós vamos continuar sendo reféns dessa dicotomia ou não? Há quem aposte nisso. Por exemplo, tem gente que diz que não pode ter oposição ao governo Lula fora do bolsonarismo porque enfraquece o governo Lula. E aí? Está todo mundo obrigado a ficar refém da liderança do Lula? Eu acho que não é bem assim. A defesa da democracia não pode se resumir a apoiar o governo Lula. Perfeito, Orlando. São 9h03. Vamos só para a gente fechar, já coloquei lá o link da inscrição no seminário de boas práticas de governança, que vai acontecer agora nos dias 11 e 12 no Rio de Janeiro. Destacar aí outro canal que você queira, algum convite para os secretários municipais aqui dessas regiões onde a gente tem o alcance do sinal da Folha FM, Quissamã, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, Cardoso, Italva, enfim, fique à vontade para fazer o convite e ressaltar a importância desse evento que tem o apoio do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Orlando. Muito obrigado, Cláudio e Aloysio, pela oportunidade. É sempre bom estar aqui com vocês, batendo papo sobre política. E no caso do seminário, é importante ressaltar, eu tenho ressaltado isso porque não é pouca coisa. A Prefeitura do Rio resolveu ajudar a construir ações de integração com o Estado. Então, essa Secretaria de Integração Metropolitana, cujo secretário é o Aquiles, ela foi criada no final de 2021 e ela tem esse objetivo. Então, em 2022, eles fizeram um edital. Esse edital foi aberto, foi público, a minha empresa participou com esse projeto, que felizmente foi selecionado. Então, hoje, o seminário, que vai acontecer dias 11 e 12, aqui na Biblioteca Parque Estadual, ele conta, só é possível, ele só está existindo porque a Prefeitura do Rio e a Secretaria de Integração Metropolitana com o Integra Rio estão patrocinando. Então, eu quero agradecer aqui de público essa oportunidade, agradecer também o apoio institucional que o Grupo Folha da Manhã, que a Secretaria Estadual de Cultura estão dando para o evento. Isso tudo ajuda a que a gente faça desse evento um resultado que a gente espera e que deixa um legado. As inscrições podem ser feitas no link que o Cláudio já disponibilizou. Se no site da Folha puder também apresentar a arte desse evento com um link para inscrição, já está bem concorrido, mas eu prefiro que tenha fila na porta do que um auditório vazio. Então, nós já temos quase 300 pessoas inscritas, inclusive muita gente da região norte e noroeste, tá certo? Tem gente de Cardoso, tem gente de Quissamã, tem gente de Campos, tem gente de São Fidélis, ligada à gestão pública, muitos estudantes universitários, tá certo? Que também estão se inscrevendo. Eu acho que vai ser muito legal. Quero muito agradecer essa participação e esse apoio de vocês mais uma vez e me colocar à disposição para quando vocês acharem que vale a pena trocar ideias com esse maluco aqui, 65 anos, é só chamar que a gente vem. Nada. Vai ser aonde aí? Qual local no Rio? Desculpa. Biblioteca Parque Estadual, na Avenida Presidente Vargas, 1261, pertinho do metrô Presidente Vargas, no coração, perto ali do Campo de Santana, Praça da República, tá certo? Dia 11, na parte da tarde, de 14 às 18, com 3 painéis, Educação Básica, Mobilidade Urbana e Integração Metropolitana, e dia 12, quarta-feira de manhã, com painel Meio Ambiente e Clima, de 10 a meio-dia, e na parte da tarde com 2 painéis, População em Situação de Rua e Cultura na Periferia e no Interior. Ótimo. Desejo a você, meu caro Orlando, toda a sorte, né, e sucesso aí no evento, que deixe realmente esse legado para a gente aqui, para todo o estado, para outros estados, como você falou, vem, né, especialistas também de São Paulo, né, pessoas capacitadas que estão buscando esse diálogo para encontrar a solução para vários problemas, esses talvez os mais importantes, principalmente neste momento agora. Meu caro Orlando Tomé, por enquanto, então, eu te agradeço e desejo sorte mais uma vez.
Muito obrigado. Um grande abraço para você, para os ouvintes, para os espectadores aí do programa. Perfeito. Aloysio Abreu Barbosa, mais uma vez, obrigado. Hoje é quinta-feira, dia 6 de abril, fechamos a semana por aqui, amanhã feriado, né? Hoje com direito a homenagem e muito justa ao Noronha. Você me permite, são 9h07, não dá tempo não, mas só contar como que eu conheci Noronha, rapidinho, 30 segundos. Orlando e Aloysio, durante um período eu ia a Macaé, o Grupo Folha da Manhã tem a Rádio Macaé, que antes era a AM 820, hoje, graças a Deus, migrada para a FM também, é a Hits FM, e teve um período que eu ia toda semana a Macaé, pelo menos uma vez por semana, se não duas. E nessas idas e vindas a Macaé, o motorista era nosso querido, saudoso Seu Léo. Seu Léo, um ícone aí, né, da Folha também. E aí, rapaz, eu me lembro que nesses 200 quilômetros entre ida e volta, seguramente ele me chamava mais de 200 vezes de Noronha. Ô Noronha, ô Noronha. Eu falei, seu Léo, quem é Noronha? Porque eu não sou, eu sou Nogueira. Ah, não, é Nogueira. E aí depois eu tive o prazer de conhecer o João Noronha aqui na Folha, trabalhando ainda, né, fazendo os seus trabalhos ali na Folha. E eu falei, rapaz, você deve gostar muito desse tal de Noronha, porque você me chama de Noronha o tempo todo. E olha, a coisa se repetia, né, durante as viagens todas. Saudade do seu Léo e agora... nos despedimos aí do verdadeiro e autêntico Noronha, como a Luísa já disse aqui. Então fica registrado aí os nossos sentimentos e pesares a todos os familiares. É você, Aloysio, obrigado por essa semana, obrigado por hoje também. Tá, eu acho que o microfone está fechado. É porque eu estou com obra aqui toda hora que passa uma coisa que um som mais agudo, eu tenho que tirar. Desculpe. Agradecer a você, Cláudio, Orlando, pela presença. Vamos estar, assim, colocando mais informações para inscrição, ajudando a ter o fila na porta. A gente se fala no WhatsApp mais tarde. Vamos estar disponibilizando, sim. E dedicar, reforçar esse programa dedicado à Noronha. Faz falta como jornalista, faz falta como amigo, faz falta como atafonense, né, campista que escutou a tafona. Faz falta, Noronha faz falta. E nunca teve medo de contrariar ninguém, é uma coisa boa dele, né, era muito sincero. Mas é isso. Vai-se a pessoa, mas fica a lembrança, o legado. Isso. Olha, então, até semana que vem. Mais uma vez, obrigado, Aloysio. Estreia também do uniforme aqui, padrão, né? Dá uma puxadinha lá pro homem. Se eu puxar, tá no ao vivo ainda. Pelo que me pôs o uniforme, eu falei, não uso mesmo. Não uso mesmo, eu vi. Vai ser um prazer descumprir a sua determinação. Eu tô usando na expectativa de dias melhores. Que nada, eu visto a camisa, a gente veste a camisa também. E por sinal ficou bonito. E aliás, só registrar, Orlando, e aos ouvintes também, veio uma nova promoção aí agora. Temos ingresso do cinema e agora a gente já tem as camisas de 4 anos da Folha FM também para sortear a partir de semana que vem. Então, fique aí atento. Mais uma vez, olha lá, e a caneca do Flamengo, que perdeu outro, mas com time reserva, né? Já ganhou do Fluminense. O Palmeiras também perdeu. Esse negócio de começar a Libertadores, já viu. Então, bom dia para vocês. Boa Páscoa, Orlando. Boa Páscoa, Aloysio. Obrigado para vocês também e para os ouvintes. Bom pensar a todos. Opa, bom pensar. Boa passagem, né? É. Tô ficando bom nesse negócio. 9h12, gente. Quinta-feira,
Continue ligado aqui na Folha FM. A gente volta com o Folha no Ar, então, conforme falado aqui, anunciado na segunda-feira, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.